Boa noite! Estamos aqui na Semana do Divórcio com Respeito, a nossa quarta semana do Divórcio com Respeito, uma semana dedicada a lives para as pessoas que estão passando por um processo de divórcio, de separação, para profissionais que atuam nessa área de divórcios, separações e para todo mundo que quiser assistir, aprender e trocar uma ideia. Estamos aqui abertos. Hoje eu vou ter o prazer de... Estamos aqui numa sexta-feira à noite, não é? Estamos em agosto de 2024 e eu vou conversar com a Kalila Matos, que está chegando aqui, que ela é a representante, a fundadora da iDivorciei, mas eu já vou apresentar ela direitinho. Antes de começar aqui oficialmente, chamar a nossa convidada, eu queria dizer que todas as nossas lives, elas ficam gravadas. Se você está passando por aqui, assistiu um pedaço, gostou, quer voltar, volta no nosso perfil, vem aqui no Divórcio com Respeito e assiste a live inteira. Depois, fica tudo lá no nosso canal do YouTube, Divórcio com Respeito. Nós somos um movimento suprapartidário, interdisciplinar, que reúne não só advogadas e advogados, psicólogas e psicólogos, profissionais de finanças, profissionais certificados em finanças, inclusive mediadores, mediadoras, com a ideia de trabalhar em rede, de forma interdisciplinar, para tornar esse processo de divórcio o menos sofrido possível. É sempre um luto, é sempre difícil, mas nosso trabalho nesse momento pode ser de grande ajuda na assessoria jurídica, da saúde mental, financeiro, para a gente não aumentar esse sofrimento nesse momento. E hoje, então, eu vou conversar aqui com a Kalila Matos. Kalila, eu estou entendendo que você vai entrar aqui com seu perfil do iDivorciei. Você me conta? Eu fico aqui esperando você pedir para entrar e aí eu te aceito. Tá bom? Vem aqui participar comigo nessa conversa, nessa sexta-feira à noite, nesse sextou aqui. Eu tinha até pensado, gente, em pegar um copo de vinho, um drink, mas aí eu achei que eu tava ainda em horário de trabalho e resolvi ficar aqui só na minha água mesmo. Mas vocês que estão nos assistindo, por favor, fiquem à vontade. Peguem um aperitivo, peguem uma pipoca, porque a minha conversa com a Kalila vai ser muito bacana. A gente preparou aqui um papo bem especial. A Kalila tá chegando e eu já vou pedir. Vou chamar ela de Kali. E eu soube, enquanto ela entra aqui, eu vou contar para vocês que dentro da comunidade ela também é conhecida como a Dinda. Ela é a madrinha aqui dos divos. Boa noite, Kalila Matos. Muito Boa noite, bem-vinda, querida. obrigada, igualmente. Muito feliz de estar aqui de novo. Ano passado a Maravilha. gente veio e esse ano convidada de novo. Muito obrigada, viu? A Kalila Matos, a plataforma iDivorciei, eles são parceiros do movimento do divórcio com respeito. E é um prazer estar aqui. E esse ano sou eu que estou conversando com você, então eu estou gostando. Você tá mudando as interlocutoras, Kalila. Isso Bom, é ótimo, gente, né? antes de começar e dar toda a palavra para a Kalila, ela é a estrela da noite, eu queria contar para vocês que ela é fundadora da iDivorciei, que tem um som entrando aí, é seu? Tem uma música entrando aí? Tá bom, a gente espera um pouquinho, aqui acontece essas coisas. Como já dizia o querido Faustão, quem sabe faz ao vivo e essas coisas acontecem, tá tudo certo. Pronto, voltamos. Eu Maravilha. voltei Agora preto e você está branco. em. Voltou. Eu falei, uau, filtros novos. Eu até pensei em usar um filtro glamour, assim, sabe? Uma coisa sexta-feira à noite, Foi mas sem enfim. querer, na verdade, o filtro que entrou. Então tá bom. Essa semana, Kalila, fazendo um gesto aqui, apareceram coraçõezinhos, assim, inteligência artificial tá muito inteligente o meu gosto aqui. Eu nem queria coraçõezinhos. Enfim.
Bom, gente, vamos lá. Então, começando aqui essa live, a penúltima live da Semana do Divórcio com Respeito. Amanhã a gente tem um super fechamento às 6 horas da tarde. Participem também. Todo mundo é muito bem-vindo. Eu vou tentar ficar de olho aqui nos comentários, no bate-papo, para poder trazer para a conversa o que está sendo escrito aqui. E é com muito prazer que eu, como a anfitriã da noite do Divórcio com Respeito, recebo a Kalila Matos, que é fundadora do E Divorciei, uma empresa facilitadora do recomeço depois de uma separação e de um divórcio. A Kalila se dedica a esse trabalho há 5 anos, promovendo encontros, eventos, formando uma comunidade de divors, que são as pessoas divorciadas. E eu diria mais, a Camila promove toda uma Kalila, desculpa, Kalila, perdão, sai o Camila, Agora você me entendeu por perdoe. que me chamam de Dinda, né? A Kali, ela, além de, né, de se dedicar a promover esses encontros, esses eventos, eu acho que o mais importante do que eu venho acompanhando do trabalho da Kali é o fato de que ela forma uma rede de cuidado e de solidariedade com pessoas que ainda estão cicatrizando, ainda estão vivendo um momento de luto muitas vezes, né, Kali? Então, Isso. bem-vinda, conta pra gente um pouco desse seu trabalho e depois eu já tô com as minhas perguntas aqui para fazer. Eu peço desculpas aí pela intervenção, mas acho que a minha mãe, acho que não tem exatamente isso. Eu queria agradecer o convite novamente. Queria dar boa noite tanto para a Legião do Movimento Divórcio com Respeito, que é algo que a gente apoia, acredita. Quando eu encontrei vocês e nós conversamos sobre as missões que temos de conscientizar uma civilização sobre se divorciar de forma consensual, amigável, da melhor forma possível, realmente para mim foi uma luz, né? Eu falei, nossa, que bom encontrar profissionais que falam a mesma língua. Eu não sou advogada, eu sou da área do marketing, da comunicação de uma forma geral. Aí divorciei e nasceu da minha dor. Eu sou uma mulher divorciada, eu sou uma divor. E acho que além de acalentar e ajudar as pessoas nessa fase difícil, a gente não só ajuda os recém-divorciados, como os superados, e que sentem uma dificuldade absurda de voltar a fazer amigos. Então, eu acho que eu usufruí da passagem que eu tive com o meu divórcio, e entendi que talvez não fosse só eu que passasse pelo luto, pelas dores, pela ausência de amigos, ou da família ter um prazo muito limitante sobre a paciência que se tem com o luto em relação ao divórcio, e resolvi montar uma empresa a partir disso. E aí essa empresa já passou por várias fases, a gente já testou várias coisas, já tivemos parceiros importantes, marcas importantes apoiando a nossa empresa, que é uma empresa de impacto social. Mas eu acho que a grande missão nossa se eu cuido do divorciado hoje, eu entendo que eu acabo ajudando os filhos desses divors a verem os pais mais felizes, mais acolhidos, e a gente ajudar as próximas gerações a entender esse processo, né? Eu venho da geração onde não se falava das dores, eu vejo muito dos meus amigos que são filhos de divorciados, obrigada, Clau, meu amor, e que acabaram colocando nas suas dores, seus buracos emocionais, vícios, né, por exemplo. Não souberam lidar com essas frustrações. Eu não gostaria que essa geração, que é a geração do meu filho e dos futuros divors, sofressem as mesmas coisas, né. Kali, nós estamos falando dos divors num recorte da maioria de pessoas 35 mais, é Sim. essa a ideia, né? Sim, a grande maioria de nós tem mais de 40, mas o nosso atendimento, a gente sentiu, teve uma oscilação, na verdade, mas a maioria são 35 mais, mas na pandemia a gente teve um acréscimo considerável com 28 mais, e aí depois a gente conseguiu que fosse mais ou menos nessa etária. No Brasil, a maior parte são mulheres de 42 anos que se divorciam,
e homens 45. Tá, Casamento no Brasil dura em torno de 13 anos. tá legal. Eu achei muito bacana também, Kali, que você tava, que é muito importante essa questão, né, de que você fundou aí Divorciei com base nas dores e Sim, fundar e poder ter uma comunidade que compartilha essas dores também, né? sim, E uma não das só as coisas dores, mas que, as vitórias também, né? claro, sim, é evidente. Obrigada por ressaltar essa, que isso é muito Sim, importante, né? Tem uma travessia, né? Há sim, uma vida feliz, alegre, com certeza. contente, de encontros pós-divórcio. Mas eu achei muito bacana no nosso papo de aquecimento que a Kali tocou num ponto que nós, advogados que trabalhamos com uma perspectiva interdisciplinar, e eu esqueci de falar para a galera que está assistindo, meu nome é Marília, eu estou aqui no perfil do Divórcio com Respeito, mas eu tenho nome, meu nome é Marília. A gente trabalha muito com essa ideia de que o divórcio, ele não só é multifatorial quando ele acontece, mas o processo do divórcio em si, ele envolve a separação afetiva, a separação jurídica, a separação financeira, a separação emocional e também a separação social, que é o tema dessa noite aqui, né? O que faz Sim. um recém-divorciado numa sexta-feira à noite. Fala um pouco pra gente dessa questão social, Kali. Como é que é isso É, para os divos? é notório que a gente passa por uma. Eu não sei se eu posso chamar isso de exclusão, né? Ou falta de inclusão. Eu acho que tem uma diferença entre os dois. Quando a gente se divorcia, é justamente porque a gente traz nas costas uma bagagem do patriarcado, a gente traz aqui o recorte do desquite, a gente traz aqui um machismo enregado aí ainda, né? E a formatação do casamento religioso, e tem toda uma questão dos pecados envolvidos. É notório que o divorciado ele se sinta extremamente perdido. O recém-divorciado, acho que se eu pudesse elencar, eu sempre digo isso, se eu pudesse elencar um adjetivo para o divorciado é estar perdido. Porque a gente tem uma cartilha a seguir social, que é o namoro, o noivado, o casamento, comprar casinha, engravida, tem um bebezinho, e se não der certo, o que que a gente faz? Entendi. Então, a gente automaticamente ficamos muito perdidos. O que a gente trilha dentro da Divorciei, talvez em passos não tão rápidos quanto eu gostaria, mas a gente já notou que a gente sente falta de pertencimento. Então, a gente não consegue achar pessoas, muitas vezes, que se sintam à vontade de falar exatamente sobre seu término. Tá. Ou que porque a gente acaba irrigando na nossa vida, cativando amigos casados, porque essa é o nosso momento do pertencimento. Os, Os os familiares, pares vão se agregando, né, Kali? exatamente. A troca que você tem social é exatamente essa quando você está casado. É falar de filho, é falar dos processos que o casamento envolve, é você sair com amigos casados de pai, enfim. E aí a gente não cativa os amigos que sejam de outros estados civis. Então, não é necessariamente, e há um preconceito, sim, velado, isso eu posso afirmar, os meus discípulos estão aqui, não me deixam mentir, tem histórias que a gente lê dentro da comunidade, a gente já abordou essa questão do preconceito várias vezes, infelizmente é mais entre as mulheres do que os homens, haja vista na própria internet o que a gente escuta de pessoas falando sobre as preferências e as não preferências em relação às mulheres divas, mas é muito dificultoso para a gente fazer amigos de novo. E na nossa etária, há um estranhamento ainda maior, porque como é que você cativa se você tem uma vida alucinante? Uhum. E quando eu trago essas pessoas para dentro de uma comunidade virtual, e eu manifesto a vontade de eles estarem vivenciando no real, por isso que a gente faz os eventos presenciais, eu trago para eles uma vivência nova, porque a vida a partir do divórcio é uma vida nova, cheia de obstáculos, a gente parece que não vê luz no fim do túnel, você tem um desgaste financeiro, emocional, que para muitas pessoas perdura anos,
E eu te digo que você está entre seus pares que são divorciados, traz para si um fôlego do tipo, eu nunca tinha pensado, lendo esse depoimento, que essa pessoa passou exatamente pelas mesmas coisas que eu. Que bacana. Eu vou. Tô vendo, vi 3 comentários aqui já sobre essa questão da exclusão. Eu tô vendo que esse é um tema sensível e eu quero voltar a ele, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa muito bacana que você falou, né? Que dentro dessa proposta do que o que fazem, como são esses eventos? Qual é a ideia desses eventos presenciais? Essa comunidade mesmo. Me interessa muito essa comunidade que você conseguiu formar, construir e está alimentando, Karen. Marília, a gente já teve de tudo, de tudo. Assim, a gente já teve. Conta um pouco, conta um pouco. É que eu acho que muito, alguns se identificam com alguns eventos, outros nem tanto. Então, por exemplo, tem desde show de rock, nós já fizemos, agora em junho, a gente fez o Divor Day Paquera, nós temos agora, próximo final de semana, nós vamos ao teatro. A gente está incluindo parceiros de viagens para a gente poder desfrutar, porque a nossa comunidade tem gente do Brasil todo. Geralmente as pessoas de outros estados vêm para São Paulo para desfrutar, porque eles já viraram amigos, né? Que legal. E aí eles falam, meu, eu quero te conhecer pessoalmente. E a gente traz esse desafio de você viajar sozinho, que é uma coisa que você nunca fez, de você poder contar um pouco com a sua rede de apoio, de poder deixar os filhos um pouquinho no final de semana sem culpa. Você também tem esse merecimento de estar entre amigos, de poder se divertir, que é outra culpa que o Divor leva, porque carrega, ai, porque a minha relação não deu certo, e agora eu vou viver com esse mártir, e que eu tenho que cuidar dos meus filhos sem abrir mão para me divertir. E a gente tenta dizer, calma, é um processo, talvez você esteja no processo de luto, você está identificando ainda suas preferências, e a gente vai testando vários tipos de eventos diferentes. Então a gente quer que as pessoas viajem mesmo. Aí, por exemplo, a minha escreveu, não consigo viajar sozinha. Então, assim, as pessoas que vão sentindo as suas limitações, outros já. Então, por exemplo, a gente tem uma história incrível em janeiro, uma das nossas divas estava sendo acolhida em terapia, e aí a terapeuta falou, olha, por que que você não vai no Divor Day? E eu nunca tinha tomado chimarrão, e ela veio do Sul. Então, a gente trouxe uma proposta, que a Claudinha já deve estar assistindo. A gente trouxe uma proposta de conexão, assim, vem aqui, traz o seu chimarrão, e todo mundo tomou, e foi muito legal. E a gente tem pessoas de Goiânia, Ceará, então, assim, cada um vai agregando. A gente tem de quinta-feira, Bom Dia com Sotaque, para que eles se ouçam que somos iguais, estamos no mesmo barco da dor para o amor próprio, principalmente. E às vezes a gente pede sugestão. No carnaval a gente fechou um buffet, fizemos um festão, tinha mais de 100 divas. A Claudinha aqui, a vencer desafios foi incrível, né, Clau? E a gente tem tantas histórias, Ma, de gente que carrega dores de abuso por muito tempo, gente que nunca tinha saído sozinha, foi a primeira vez. Olha lá, minha primeira viagem de avião foi com uma amiga diva. Que bacana, E, que bacana. e, eles, e elas, e os caras viram brothers da comunidade de treinar juntos. As Legal. mulheres vão tomar chá uma na casa das outras e tem churrasco. E tem tantas histórias. Tem gente que paquera e não dá certo, sai da comunidade e depois volta. Tem de tudo, de tudo. Mas esses eventos são. A gente não tem o hábito de fazer baladas até tarde, para que essas pessoas também. Isso é uma premissa da nossa empresa, assim, de não terminar tão tarde, às vezes exatamente pela culpa, talvez, de buscar a criança ainda na casa de alguém, Tá, que existe isso. A gente também tem os Divor Days com filhos, tá. que às vezes as agendas não calham, então a gente já fez numa hamburgueria, e houve, muita gente levou festa junina também, nós fizemos que poderiam levar as crianças, então geralmente são 2 eventos no ano que a gente junta divors e Que filhos. legal. Eu pensei em uma coisa, né, que é super comum no meu escritório, Kali, acontecer.
principalmente naquele momento inicial, né, do divórcio, de que as coisas estão sendo elaboradas, e muitas vezes acontece, e geralmente com a mulher, porque, como você bem ressaltou, vivemos numa sociedade patriarcal, vivemos numa sociedade que a mãe é a grande responsável pela Uhum. criação dos filhos, né? Estamos, felizmente, com homens, né, feministas podendo também transformar essa visão, dividir, compartilhar de fato a criação dos filhos, mas ainda não é a regra. Mas eu sinto muito que as mães chegam e falam assim: não, eu não vou aguentar ficar sem meus filhos da sexta-feira até o domingo ou até a segunda na escola, eu vou morrer de saudade, eu quero estar com eles todos os sábados. E eu falo: olha, para esse começo pode ser importante para você e nós vamos respeitar essa sua necessidade. Mas eu queria te dizer que a vida depois do divórcio, a Muito. vontade de passear, e às vezes tá bom, não quero passear, mas só de ficar em casa, sozinha, assistindo o que você quiser na televisão. Se tiver no, eu costumo brincar, né? Se você quiser ficar pelada em casa o dia inteiro vendo Não é televisão, brincadeira, isso é é muito sério. Isso é muito sério. importante você poder ter esse Muito espaço, sério. Muito sabe? sério. Ai, vai dormir na casa do pai, toda quarta e quinta, toda terça. Ai, eu vou 2 noites sozinha. Para você poder marcar um curso, para você marcar de relaxar, para você trabalhar mais se você precisar, para você encontrar as amigas. E é muito importante, né? Eu acho bacana a comunidade dos divors, porque as pessoas que já estão numa outra fase podem sinalizar para essa, dar a mão para quem está Exatamente. chegando, né? E falar: ó, vem, porque muda, porque é uma transição. Eu gosto da imagem que é quando você está entrando naquele mar, né? É isso aí, Mônica. A solitude eu também amo. Tamo junta. Você está entrando naquele mar com a onda vindo, tomando caldo, é um tombo, mas quando você atravessa a área de arrebentação e chega lá, e aquele mar tá gostoso, te acolhe, te abraça, né? Você fica ali meio boiando, meio nadando. É essa ideia, né? E que bacana poder contar com uma comunidade para fazer isso, né, Kali? Mas você sabe, Mana, que, se me permite, né, essa intimidade, paulistas, né, fazer isso. Sim, claro. Acontece que nós não estamos acostumados a não, a gente, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que você passa pelo processo de estar consigo. Então, assim, você sai da casa dos seus pais muito cedo e vai morar numa república, vai viver só para encarar a faculdade. Nós não. Nós saímos do estado de filhos para ir direto para começar uma família. Nós ficamos nesse movimento de filhos por muito tempo. É. Isso na psicanálise é muito falado, né? Por isso que se fala muito, porque o cara é mimado. Eu faço questão de ter uma comunidade mista para que os homens tenham voz nesse processo como um todo. Inclusive, muitos por exemplo, eu não permito que haja xingamento dos ex-maridos, independente do que aconteça. A gente tem um vocabulário nosso dentro da comunidade, onde as ex são as fofas e os homens são os alecrins. Para que seja bem. Eu semeio muito essa questão do amigável na medida do possível em prol dos filhos e consigo mesmo a longo prazo faz diferença. Mas a gente percebe que o divórcio, o casamento e o divórcio, ele é algo construído a partir de algo sociológico. Então, assim, as pessoas se culpam muito pelo divórcio, não era isso que eu queria da minha vida, mas esquecem que a união é feita por dois desconhecidos, onde você assina um contrato na frente de testemunhas. Isso é uma visão muito racional do que realmente é o casamento. Então as pessoas falam, poxa, hoje está tão difícil a gente ver casais de longa data, mas nós mudamos na evolução. Se você pegar a evolução do humano dos anos 70 para cá, que é quando foi concebido o divórcio. Tá aí, quem que está cuidando desses divorciados? Uhum, Se a gente ainda olha por essa fase desse estado civil de uma forma tão deplorável às vezes. Os uhum, meus divos falam isso em comunidade, a minha mãe não me entende. Eu tive vergonha de chegar na casa dos meus pais e dizer, acabou. uhum, Eu tive essa vergonha. uhum, Isso há
quase 8 anos atrás. Então, nós temos ainda a concepção de ter vergonha de dizer que é divorciado. Então, muitos que falam até que são solteiros, né? E eu falo, não, você não é solteiro, não, você é divor, você tem o orgulho do seu estado civil, que é um baita de um momento importante na sua vida, e você pega seus cacos, você se erga e vai viver sua vida, seu recomeço. Não, Kalila, a gente tem que valorizar a nossa história. A gente se transforma, a gente amadurece, né? Muito, Ah, pode não ser lindo, muito. estado civil de divorciado, bom, na sociedade que a gente vive, mas se a gente está falando da importância de cuidar dos filhos, né? O casal conjugal termina, mas o par parental tem que permanecer se comunicando em prol dos filhos, para que esses filhos, quando adultos, possam contar uma história da qual eles também se orgulham, né? Olha, meu pai e minha mãe deixaram de ser namorados, deixaram de ser marido e mulher, mas eu sempre fui muito amado, eu sempre fui muito amada, fui bem cuidada. Eles sempre conversaram a meu respeito, cuidaram, estiveram juntos nas minhas festas da escola, formatura, enfim, e por aí vai. Eu acho que é muito importante honrar a nossa história, seja ela qual for. Sim, Seja a sim. história que for, ela nos trouxe até aqui, né? E é tão importante, eu acho que de tudo que eu faço, assim, a missão da Divorciei, ela é cuidar dessas próximas gerações, como eu citei, mas eu falo coisas às vezes para os divos e tenho essa troca também de como a gente vai estar cuidando da emoção. Nossa emoção, que é a história do quando o avião está caindo, você se oxigena primeiro, cuida da sua emoção, entende o que está acontecendo com você, mas automaticamente você tem que estar alerta para entender os sentimentos que acontecem com o seu filho. Então, muitos divorciados falam, mãe, você tá aí na comunidade dos seus amigos divorciados? Ô, mãe, tá. E aí, essa troca entre as pessoas que se divorciaram, poxa, hoje é aniversário do meu filho, o pai falou que vinha buscar e não veio. Como é que vocês, né, como que vocês lidam com essa situação? O que que eu faço? Ah, isso já aconteceu comigo também, mas olha, tenta levar o seu filho para sair um pouquinho, se distrair, tem coisas gratuitas, tentar remendar a situação para que, diferente de outros divas, falar, ah, não, ele tem que entender que o pai dele é isso aí. Então a gente, na verdade, tenta fazer com que as coisas sejam mais brandas, aquela história de que cada um dá o que tem, e o processo dos filhos dos divorciados é muito doloroso, tanto quanto os nossos. Porque Aliás, todo mundo olha, quer amor. sim, eu sou filha de pais separados. E é isso aí, quer dizer, a gente tem que elaborar e tem que lidar com os filhos que a gente tem. Eu não sei de onde surgiu esse joinha, Toda gente, vez mas tá tudo bem. que você tem um iPhone, né? Se você tem um iPhone e faz assim, o joinha aparece. Ah, nossa senhora, tá demais. Eu preciso aprender onde que eu tiro esse negócio. Não quero que leia meus gestos, não leia meus gestos. Mas o que eu ia dizer é que isso é um tema muito importante para a gente que trabalha com divórcio. Na quarta-feira, a gente fez 3 lives sobre essa questão da parentalidade, né? Vários aspectos. Então, quem está assistindo aqui hoje, procura lá que a gente fez. Eu queria trazer só 2 coisas aqui, Kali, para a gente não perder. Teve um comentário logo no começo da nossa conversa que foi muito lindo, que ele falou, a pessoa escreveu essa comunidade do I Divorciei foi um divisor de águas na minha vida. Achei muito bonito, porque é essa possibilidade, né, de formar novos laços. Aliás, tem eu não vou lembrar o nome do autor, mas tem uma mediadora e advogada canadense, a Jacinta Gallant, que eu gosto muito dela, e ela tem como lema no escritório dela que nunca corte os nós que podem ser desatados, porque aí a gente vai poder fazer novos laços, né? E eu acho que é essa a ideia que a gente traz aqui. E queria pedir para você contar para uma pessoa que alguém está comentando aqui, a troca no grupo ajuda muito, que bacana. Uma pessoa perguntou como é que entra na comunidade Divor. Me conte. A gente tem um link lá na nossa bio, vocês entram na Diverse, aproveita e segue, se puder. Aí tem um link lá de assinatura. E tem outras coisas também, de outros links que a gente está fazendo, como atividade física. Tudo que vocês elencaram, por exemplo, na semana, atividade física, cuidado emocional, a gente proporciona com outros parceiros. Porque eu creio que cada divor
uma coisa que eu respeito e falo muito para eles, não se atropelem. Cada um tem seu tempo de virada de chave, de superação, e vocês têm que aproveitar essa jornada. Porque tem gente que fala, não, eu quero melhorar a qualquer custo, de qualquer jeito. Não, gente, calma, respira. Esse é um momento que você tem de, inclusive, se surpreender. Porque Tá. você passa. Tem muitas mulheres, por exemplo, dentro da nossa comunidade, ou pessoas que eu falo muito no Instagram, que ficaram casados durante muitos anos e perderam muito da sua essência. Essência mesmo, eu tô sendo literal, tá, Marília? Essência literal. E precisam resgatar isso, de alguma forma. Cada um se conecta com algo que seja mais pertinente. Não necessariamente que tem que ser primeiro a terapia. Pode ser com um personal, por exemplo. Então, você se conecta com isso, você vai ter uma nova rede social, de gente que faz com você. Nós vamos ter a primeira caminhada de Ivor no parque, Que a legal. gente está promovendo isso. A gente vai ter, e tem a terapeuta que faz um trabalho de 4 sessões, não é uma terapia que você vai ficar anos, que ela é mais pontual. E aí, se ela identificar que precisa ter mais, a gente continua aqui. A Virgínia, beijo, Vi, maravilhosa, tá comigo há muito tempo, que ela se especializou em divors, é uma divor e se especializou em divors. E eu faço muito questão que eu esteja cercada por divors, porque nós também sofremos essa questão em relação ao trabalho, porque quando nós divorciamos, a nossa performance no trabalho cai, porque a gente está vivendo um luto, Claro. automaticamente muitos de nós somos dispensados, e a gente tenta fazer esse trabalho de falar com as empresas, espera, a gente tem um período e nossa performance vai melhorar, e outros divors, inclusive, se dedicam o triplo na época de divórcio, porque se mantêm ocupados para ocupar a mente. Uhum. Então, Isso que você falou, só fazendo um papo aqui, das empresas, né? O ano passado eu tive a oportunidade de falar com a Sandra Poltronieri, que é uma psicóloga que trabalha com RH, recursos humanos, do grupo Dreamers, que é um grupo de publicidade, enfim, entre outras coisas, eles fazem até o Rock in Rio. E ela falou que eles têm uma política de tratar como luto, de acolhimento, de diminuir hora de trabalho, de afastamento, de avisar a chefia, né, a liderança da equipe para que aquela pessoa está passando por um momento. E eu achei super importante, né? A gente vai vendo quantos reflexos, Kalila, tem essa questão, né? Você vai falar, pô, mas o RH da empresa, sim, é aonde a pessoa está todo dia, né? E é o sustento, muitas vezes, a gente sabe que o divórcio tem um reflexo financeiro muito importante na grande. vida das pessoas, né? Não sei se você já percebeu, mas provavelmente como você é da área do direito, é que a gente fica dentro de uma bolha, né? Eu tento expandir isso o máximo que eu posso, mas cada profissional tende a imaginar dentro da sua cadeia de performance, né? Mas você imagina, eu falo isso para os divos, assim, a gente já tem vergonha de dizer que é divor. Às vezes nem no trabalho você compartilha, você começa por aí. Que é medo de fofoca. Aí você viu que separou? Nossa, quem será que tomou chifre, né? Começa esses botinhos. Tá. Aí depois você não conta na escola do seu filho. Aí, que deveria ser um lugar de apoio. É uma rede. A escola Principal, do seu né? Porque filho é lá é uma que o rede de filho vai poder apoio. manifestar, se manifestar, né? Exatamente. Exatamente. Porque às vezes ele se sente reprimido em casa e o comportamento dele vai se alterando dentro da escola. Você tem que chegar na escola, se você tem um relacionamento bom com seu ex, de preferência com seu ex. Fala, olha, a gente está aqui para apoiar nosso filho, nós não estamos em comunhão conjugal, mas estamos aqui como pais e a gente vai continuar lidando com a vida escolar do nosso filho da melhor forma. Se caso não for possível ambos, que seja um e fala, olha, eu me separei, conto com o apoio de vocês, desculpe, conto com o apoio de vocês para entender o comportamento do meu filho a partir de agora. Desculpa. Saúde, saúde. Tá seco o tempo, tá tudo certo, Kali. A gente vai se empolgando aqui falando e às vezes engole ar, tá tudo bem. Mas eu tô com Vamos que tosse vamos. mesmo. E aí, Até aproveitando para contar enquanto você dá uma recuperada aqui, muito legal ler os comentários das pessoas dizendo que a empresa acolheu, agora um ano depois tomam cuidado comigo. Outra pessoa falando também, fui muito acolhida, ajudada por todos os colegas. A Thaís está falando para você tomar água, lindona.
é muito importante a gente pensar, né? Isso que a gente fala no movimento do divórcio com respeito. É interdisciplinar, é múltiplo, né? Multidisciplinar, e a gente tem que fazer essa rede de apoio e sustentação para as pessoas que estão nesse momento de sofrimento, né? Exatamente. Então, eles contam entre eles, entre a comunidade, e eles têm que contar com a rede de apoio fora. Então, a gente ensina o processo. A rede financeira, como é que você vai se reerguendo financeiramente? A gente já teve curso presencial. Peço sinceras desculpas. Tá Tô tudo com uma bem, tosse tô me curando de um resfriado. tá tudo bem. E eu vejo que é exatamente esse manual no casamento que a gente não tem para o divórcio. Uhum. E, e aí a gente fica se norteando, por exemplo, pela história de pessoas famosas que não tem nada a ver com a nossa vida, com o nosso núcleo social, com a nossa disponibilidade financeira, com a disponibilidade que a gente tem de encontrar um profissional como os do divórcio com respeito, que é outra coisa que eu falo para as pessoas terem cuidado, e fica esse gap. É fato. Eu acho que é muito importante. O que eu gosto também, né, dessa parceria do divórcio com respeito com o E Divorciei é essa reflexão, porque os profissionais que vão te assessorar no processo de divórcio, eles fazem toda a diferença na qualidade desse processo de divórcio. Eu não estou falando só de advogado, não. Eu estou falando de todo um apoio psicológico mesmo, nessa questão do autoconhecimento, né? Quem tem a possibilidade. E existem recursos gratuitos também, né? Eu estou falando, tudo bem, num lugar muito privilegiado, estou em São Paulo, capital, mas formando essa rede, essa comunidade, e os divors estão por todo o Brasil, você vai fazendo esses contatos. Olha, tá? Tem isso aqui, vamos fazer juntas esse curso de atenção plena, de mindfulness, vamos fazer uma ginástica para a gente se cuidar, né? E é assim, Cláudia, a maior parte das mulheres precisa se refazer financeiramente, né? A gente vai demorar aí pelos dados científicos é, 300 anos para a gente estar em termos globais da mulher e do homem ganhando a mesma coisa. E eu acho que a gente tem que procurar também essa questão educativa de mostrar essa questão da diferença entre o que é uma mulher divorciada, um homem divorciado, do ponto de vista financeiro, né? Ainda há uma renúncia ao trabalho, à vida, ao trabalho remunerado, para deixar bem claro, porque trabalho doméstico dá muito trabalho, mas não tem nenhum reconhecimento, né, Kali? Infelizmente, a gente entende que ainda o processo de divórcio, que você começou falando isso, só trazendo essa janela novamente para a discussão, são em São Paulo, Mileia, em São Paulo. Geralmente acontece em São Paulo, mas a gente vai que, se Deus quiser, até o ano que vem começar a expandir. Mas você trouxe uma janela no começo da discussão que vale a pena a gente abordar sobre essas questões das diferenças. Ou alguém escreveu isso, que mulher sofria mais, alguma coisa nesse sentido. A gente não é que sofre mais, que a gente pode julgar o sofrimento, é que os homens pedem menos ajuda. Uhum. Tanto que a nossa formação da nossa comunidade, infelizmente, não é 50-50, é 70-30. Então, ser muito mais mulheres e a comunidade é feita para atrair amigos, não casais. Eu queria deixar isso muito claro. E o sofrimento dos homens, eles acontecem sim, tem mulheres muito ruins, sim, mas a nossa questão maior é que as mulheres ainda têm essa questão de querer ficar com os filhos, de acharem que não vão superar de jeito nenhum a ausência. Eu sofria primeiro Natal sem o meu filho, foi muito difícil, mas hoje eu entendo que ele precisa do pai, ele é 50% pai, né? E ele precisa do pai também. E a gente tem as nossas trocas, um ano é com um ano é com o outro, e eu que tenho que lidar com a minha dor. Uhum. E não passar essa
a frustração para a criança, que eu acho que isso é preponderante falar. E eu acredito que esse processo de superação qual você citou, essa jornada, o quanto que a gente se limita a não trazer soluções plausíveis ou ter criatividade para colocar-se nesse lugar de solidão mesmo. Vamos acolher a solidão, sim, ela existe, ela é dolorosa, mas ela faz parte de uma jornada de autoconhecimento. Eu falo, divórcio é uma catapulta. Você vai voar raso ou vai voar alto, o tanto que você se impulsionar para ir longe. Eu falo muito, então assim, o recomeço, ele precisa ter esse estar. Eu, por exemplo, algumas pessoas da comunidade também, eu sofri o luto do divórcio no casamento. Tá. Então, quando eu me divorciei, foi um sentir diferente, era sentir falta talvez da rotina do casamento, que passou muito rápido, eu acho. Não foi uma dor assim, ai meu Deus. Mas é que o Mas teu processo de elaboração veio antes, né? é, E, aliás, para situar aqui, né? A Carly já sabe, mas para quem está aqui assistindo a gente, os estudos mostram que o luto da separação, né? Separação das pessoas, pode ser um divórcio, uma dissolução de união estável, o que você quiser, ele tem uma parábola de 2 anos, né? Só que algumas pessoas começam essa elaboração enquanto estão casadas, nos seus processos às vezes terapêuticos, de sim, autoconhecimento, e quando elas falam para o outro, eu quero me separar de você, já estão, né, já estão inclusive já saindo aconteceu desse comigo. luto. E muitas vezes o outro recebe essa notícia pela primeira vez, ou ele se dá conta que também estava vivendo isso, né? Sim, Eu acho que a maior dificuldade que eu sinto na minha atuação é quando eu pego duas pessoas que estão em momentos muito diferentes. sim. Que uma pessoa já vinha elaborada, é o que eu quero, não estou mais feliz aqui, que ele, né, vai levando, e a outra tá muito dentro desse casamento, muito acreditando que tá tudo ótimo, que tá tudo maravilhoso. Eu acho que isso é a maior dificuldade que eu tenho no meu escritório, A gente né? percebe, e, assim, estudando comportamental, que a mulher ela dá sinais quando ela quer se divorciar. Ela dá muitos sinais que tá tendo um desgaste. Se não houve um motivo como traição, por exemplo, abuso, coisa nesse sentido, abuso de todos os Claro. tipos, né? Patrimonial, enfim, abuso psicológico, físico. A gente percebe que há esse contexto de a mulher dar esses sinais, mais que os homens não. A gente percebe que isso é uma influência feminina. Agora, o homem ele tem dificuldade muitas vezes de perceber isso e acha que a mulher nunca vai abrir mão do casamento. Tanto que são as mulheres que pedem mais divórcio do que os homens no Brasil. E aí é que vem, como que a gente prepara essas pessoas para lidar com a preparação disso, que é algo que eu não atuo, o durante, que tem muitos dos meus livros que estão separados por corpos, mas que erguem o documento. Essa semana a gente teve gente, olha, hoje é meu aniversário né, hoje é o meu primeiro dia de divorciado oficialmente, tal. Dá uma sequência de parabéns, 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 parabéns. E, mas eu consigo ver hoje, Marília, assim, muito. Eu que fundei, já passou, sei lá, mais de 3.000 pessoas dentro da minha comunidade. Eu vejo que é tão cíclico, tudo é tão cíclico, tudo impermanente, onde hoje eu vi gente sofrendo a ponto de querer desistir da vida e daqui 3, 4 meses, eu tenho várias borboletas, eu chamo elas de borboletas, borboletas assim, que fala, meu, a minha vida mudou, se transformou, eu nem me reconheço mais, eu posso me reapresentar para as pessoas. Eu nunca tinha passado um batom vermelho, tem uma história do batom vermelho por trás disso, e eu vejo homens e mulheres fazendo isso. Homens e mulheres falando, Dinda, eu emagreci, eu comecei a treinar, que é uma coisa que eu não gostava, eu fiz é, fiz cursos, eu me formei, várias, aqui, tem até um depoimento no meu Instagram pessoal falando, Dinda, eu fiz outra pós, e muito disso é você que me deu força. Eu falei, nossa, eu nem sabia. Que bom, como eu tô feliz. E Legal, tem tanta história incrível, assim, que o divórcio, ele é muito mal visto, mas ele pode ser muito bem vivido, né? perfeito. E falando em bem vivido, Cali, estamos aqui numa sexta-feira à noite.
Qual é a boa? Qual é a balada do divorciado na sexta-feira à noite? Da sexta-feira a gente tem mais ou menos, mas do sábado, que é assim, o pai vem buscar a criança na sexta-feira ou na escola, já sai com as amigas para tomar um vinho, a maioria gosta, Boa. né? A Paula até tá falando aqui, essa comunidade, ai que linda, essa comunidade mudou minha vida. Que é um vinhozinho, a gente tira foto dos vinhos. Próximo final de semana a gente vai ao Teatro Ruth Escobar, vai ter vinho, vai ter pizza, lá no teatro mesmo. E no próximo final, no outro a gente tem outros eventos, aí no outro a gente vai ter festa de Halloween, já vou contar um spoiler aqui. E então, o movimento que eu proporciono, que eu quero proporcionar para as pessoas, é que elas se movimentem pela vida. O convite que eu faço, Que lindo se você isso. se Se movimentar divorciou, pela vida é muito lindo. se você se divorciou, então eu te convido para se movimentar. Sair do lugar que você está acostumado, que a vida já te empurrou para esse lugar de se movimente, minha filha. Você não está mais casada, mas você não pode mais ficar aí. Cíntia, você ainda tem um link na nossa bio lá no Instagram que tem como você fazer parte da comunidade. A nossa comunidade, ela também já atravessou muitas coisas. A gente já, a gente, eu até me emociono falar isso, porque é bem complicado. Eu já tive alguém que eu perdi na comunidade, vida, e eu tive essa semana alguém que eu ganhei de vida. De um casal que se conheceu na minha comunidade, tiveram uma bebezinha, mas nós Ah, que vivemos. lindo! Parabéns! Eu agora sou Nadinda, né? Mesmo. Eu tenho esse flutuar da dor e do amor tão próximo todos os dias, que de manhã eu leio um depoimento de alguém que, eu tô tão triste esses dias, eu tenho a Paula até que é da comunidade, ela falou, eu tô numa crise de pelanca, e ao mesmo tempo no final da tarde, são essas questões de autoestima, né, que pega muito pra gente, né, quando a gente Sim. se divorcia, a gente se sente uma baranga às vezes, né, e ao mesmo tempo à noite, no mesmo dia, eu tenho depoimentos tipo, olha, eu consegui sair sozinha. Que legal. Eu tenho hoje uma diva que estava antes de eu entrar na comunidade, ela escreveu assim, gente, eu não sei vocês, mas eu tô aqui no pagode sozinha. Eu falei, então aproveita e samba na cara do solidão. E É, é isso, e um e vai dando força pro outro. eu acho isso que ajuda nessa virada de chave, como a Thaís está escrevendo aqui, e aquela pessoa que escreveu assim, solidão, solitude, são aprender a curtir a própria companhia, né? Que eu acho que muitas vezes também tem isso. No casamento, ele tira da gente, às vezes, o prazer de curtir a própria companhia, né? De estar só, de curtir o meu sofá, a série que eu quiser, né? Zapear do jeito que eu quero, beber o que eu quero, largar o prato onde eu quiser, arrumar ou não arrumar a cama, né? Enfim, cada um com no seu habitat. Mas eu acho muito bacana a gente ter essa oportunidade de, com uma rede de acolhimento, uma rede calorosa, né? Solidária, amorosa, a gente ter essa oportunidade de descobrir. Você falou para mim no nosso aquecimento, né? Quando eu falei, mas é aí, Kali, o que que faz, né? Eu vou atrás do quê? Aí você falou, primeiro, a gente tem que ajudar o Divor a descobrir o que ele gosta de fazer, né? Primeiro a gente Exatamente. tem que saber o que que você gosta. Você gosta de dançar pagode? Ou você gosta de curtir um cineminha, né? Exatamente. Ou você quer tomar um vinho? Você quer ir na casa de uma amiga? Você quer que os amigos venham na sua casa? Isso eu tô falando feminino, gente, mas Uhum. vale para os homens também, tá? Que são as duas mulheres aqui e uma maioria absoluta de mulheres participando aqui dessa live. Inclusive, eu fico contente com a presença de várias colegas e entre elas a Olivia Furst, que é uma das organizadoras aqui do nosso movimento também. Então, Maravilhosa. A gente já esteve juntas já em reunião. agradeço Maravilhosa. aqui a presença de todo mundo, mas eu acho que é isso. É isso, né? A Laura está escrevendo aqui. A gente vai tendo que aprender a lidar com isso, a estar sozinha com os filhos, a depender da idade dos filhos também. Aliás, em qualquer idade, mas cada idade de filho traz uma necessidade de cuidado diferente com o filho e com a gente, né, Kali? E é tão legal quando você descobre. Eu vou dar exemplos muito simples que
que a gente vai identificando. No meu processo de divórcio, eu tenho várias histórias. Eu sou uma palhaça formada, né? Eu faço parte de uma ONG e eu tento trazer o bom humor para minha comunidade. A gente tem alguns dias, eu fiz muito correr elegante e tal, foi muito legal. Mas esse processo do simples, de você se auto-observar, é de uma importância tão gigantesca no nosso processo de recomeço. Tem uma passagem que eu falo para as minhas divas que eu sempre fui muito nude quando eu era casada, né? Tudo muito branco, tudo muito preto, muito bege. E eu tive uma amiga, porque infelizmente tive óbito, uma amiga, uma das minhas melhores amigas, somos amigas mais de 20 anos, e ela era maquiadora. E ela me deu um batom vermelho. E estava lacrado, Marília, esse batom. E eu me divorciei, eu falei, meu, eu preciso guardar as minhas coisas, eu tô de mudança, tá? Eu achei esse batom. E a minha amiga já tinha perguntado se eu tinha usado o batom, e eu falei que sim, mas eu não tinha. E aí, quando eu abri o batom era vermelho. E eu acho que fazia, sei lá, uns 10 anos que eu não usava um batom vermelho. E quando eu passei o batom, imagina, tava uma bagunça, eu tava naqueles 5 minutos de descanso, uma bagunça de mudança e tal. E eu passei aquele batom vermelho me olhando no espelho, eu não me reconheci como mulher. Uhum. Ou melhor, eu passei a me reconhecer como mulher, porque eu era uma excelente esposa, uma excelente filha, uma excelente executiva, uma excelente um monte de coisa que eu acreditava que eu estava fazendo um bom trabalho, mas eu fui lá dentro da minha mulher e fui tentar dar a mão para ela. Eu falei, minha filha, onde você estava? Costa, quem é você de batom vermelho, né? E aí, Marília, eu fiz um evento no dia 8 de março, foi um dos eventos mais lindos que eu já proporcionei para minha comunidade. Eu espero até que tenha umas divas minhas que estiveram lá. A Renata, principalmente, que é uma das minhas borboletas, Uhum. que nunca tinha passado batom vermelho na vida. Uau! E eu falo, eu sou uma palestrante que eu me permito chorar nas minhas palestras. Eu não sei os outros, mas se eu tiver emocionada, eu choro, não tô nem aí. Tamo E junto. eu fiz essa. Eu sou uma advogada que se permite chorar junto com as clientes. Tá tudo bem. Até E com os clientes também. A Thaís que tá aqui, que foi lindo demais. A Thaís, ela é chefe, ela foi minha parceira, ela fez uma mesa incrível para as mulheres. A gente fez um chá da tarde excepcional. Uma marca nos apoiou, que foi a Max Love, no caso, que proporcionou dar para elas umas sacolas cheias de maquiagem, só que o batom era vermelho. Que legal. Algumas delas, amei aquele evento, já aprendi a sorrir em fotos. Olha só, quando houve a questão do batom, até os meninos falam, pô, Dinda, você dá tudo para as meninas e para nós. Eu falei, gente, a gente vai arrumar um parceiro de cueca nova e a gente volta a falar. Aí, vocês ficam capturadas Atenção, de vocês. parceiros de cuecas novas. E divorciei procura novos contatos. E aí eu vejo que são coisas tão simples. Assim, é uma ferramenta, que esse aqui não é vermelho, então, é uma ferramenta de você olhar, ter que se obrigar a olhar no espelho, porque batom vermelho é difícil de passar. Uhum. E você se vê, você precisa se ver. Você se divorciou, meu amor, você precisa se ver, se olhar. O que você se olha no espelho, o que você reconhece? O que você está se vendo? Que momento você está? Você só chora e olha no espelho só com a cara inchada? Não, tá na hora de você experimentar. Eu tive divórcio, falava, Dinda, eu fui no shopping e eu não conseguia passar batom ainda. E para nós que já superamos, é muito simples hoje passar batom vermelho. Mas eu chorei passar batom vermelho. Eu tenho mais de 300 fotos, Marília, de mulheres de batom vermelho. E elas passam batom vermelho, mandam na comunidade e falam, Dinda, hoje eu lembrei de você. Que legal. E a nossa história do batom vermelho tem a ver com recomeço. Isso aqui é uma ferramenta poderosa que está dentro da bolsa, que você fala, meu, eu tô meio cabisbaixo, vou passar um batom vermelho e dar uma revigorada. Então, eu preciso despertar do processo mínimo, de você abrir o seu guarda-roupa e falar, gente, essas roupas não me pertencem mais, assim, ou eu emagreci, ou eu não... Tá tudo Ou tão eu vou branco e ficar bem preto, com o peso que eu tenho, né? Porque também essa é outra cobrança ou cultural de que eu todas engordei, nós, a né? gente tem que ter 1,80 m e uma cintura 60. Eu tô assim, muito mais, eu tô muito mais para ter 1,60 m de largura e 80 de altura, entendeu? Aqui no Insta vocês não estão me vendo.
né? Mas é Vamos também aprender a se gostar no corpo que a gente tem, né? Ah, que linda. Gente, eu sou muito fã dos meus divos, vocês não fazem ideia. Como eu amo essa comunidade, assim. E eles são minha companhia, muitas. Eles, quando eu abri a comunidade, eu também precisava deles, né? Essa troca que a gente precisa ter. é, eu não ganho dinheiro com a comunidade, assim, eu não trabalho só com isso, né? A Uhum. divorciei, hoje eu divido outros projetos que eu trabalho com outras comunidades, mas aí divorciei nasceu para me salvar, porque eu não queria tomar remédio para depressão. Uau. Quando eu digo isso para os meus divos, eu falo, eu ressignifico todas as minhas dores que eu posso. O divórcio me ensinou a fazer isso. Eu quase ter perdido a minha irmã me fez escrever um livro quando eu me divorciei. E ressignifiquem vossas dores. Se vocês entenderam que todo domingo vocês. Eu tenho uma diva com essa história do Instagram de uns 2 anos atrás, me marcou muito. Ela falou: Dinda, eu comia lasanha todo domingo porque era a preferência do meu ex. Quando eu fui fazer compras, que eu tava indo na ala de lasanha, eu nem gosto de lasanha, que droga! Então você para, eu falei, outra coisa que aconteceu comigo, que eu falo para os livros, é a gente fica tão doutrinada, dormir naquele pedacinho da Se cama. Eu demorei uns três espalha! meses, eu demorei uns 3 meses para dormir na diagonal, espalhar. Meu, hoje eu durmo na diagonal. Então, essas coisas a gente fica tão doutrinada, porque a gente passa anos se questionando, cadê o meu lugar? Por que que eu não estive assim no meu casamento, Uhum, sendo eu? uhum. Por que que eu não consegui falar para o meu ex, olha, eu acho que hoje eu vou dormir na sala, eu tô precisando não ouvir o seu ronco. Mas isso não quer dizer que eu não te ame, eu simplesmente preciso dormir um pouco Claro, mais. Ou a gente fala, hoje a gente não vai comer lasanha, hoje a gente vai comer vaca atolada. né? Então, o quanto que a gente se permitiu perder a nossa vaidade, a nossa essência, o nosso estado. Então, agora, eu não cuido dos divórcios no processo de divórcio. Uhum, Eu cuido dos divorciados. uhum. O meu público são pessoas que agora estão começando a dormir na diagonal. E acho que tem uma coisa muito bacana, e infelizmente a gente está chegando no fim aqui da nossa live, Kali. Tá tão bom o papo, a participação das pessoas. Mas eu queria chamar a Foi atenção para incrível, uma né? coisa que se nessa experiência de casamento foi um projeto com começo, meio e fim, e houve um divórcio, ele traz aprendizados como o que você está falando, né? Por que não negociar mais? Por que não Hum, combinar a cama, o ronco, a comida, o lazer, e por que não falar, né, os ganhos, os rendimentos, vou mudar, né? Hoje a gente tem ferramentas como contrato paraconjugal, então durante o casamento, vamos refazer o combinado aqui, porque ó, eu vou parar de trabalhar um tempo, porque a gente está entendendo que é mais legal para o nosso filho, ou então, ó, um de nós dois vai ter que largar o emprego para a gente poder ir para um projeto no exterior, refazer combinados, né, Kali? eu Eu acho que acho esse é o que segredo do casamento. e o divórcio obriga a gente a fazer um novo combinado com a gente. E que isso Sim, sirva para a gente poder fazer um outro combinado em várias outras áreas da nossa vida, sem né? dúvida. Eu vou passar a palavra para você fechar, mas eu queria agradecer imensamente a sua presença, a sua participação, a parceria da I Divorciei com o Divórcio com Respeito, porque a gente fala a mesma língua, estamos, né, muito juntos nesse trabalho de acolhimento, de cuidado, de pensar que a vida, a gente pode não aumentar o sofrimento das pessoas. E queria Sim, terminar dizendo para todo mundo que eu acho que é isso. O que que faz um divorciado numa sexta-feira à noite? Olha, ele faz o que todos nós devemos fazer. A gente tem que se movimentar para nos manter vivos, para nos manter, né, satisfeitos, para nos mantermos na vida, mas de uma forma que a gente esteja confortável com a nossa vida, né? sim. Então, Kalila, feche aí a nossa live, mas foi maravilhoso conversar contigo. Quem chegou agora e quiser ver o começo, a gente vai ficar com essa live salva, tanto no perfil do E Divorciei, quanto no Divórcio com Respeito.
Procurem a gente, estamos todos aqui, né, Kali, nessas redes Sim, sociais, nessas social medias à disposição. E muito obrigada sim. mesmo. Fica à Eu que vontade. agradeço. Queria agradecer meus divos aqui maravilhosos, vocês são incríveis. A recíproca do amor é verdadeira, a troca é verdadeira. Um convite para os divos, independente da jornada que estiveram, venha conversar com a gente, eu acho que é legal, venha nos encontrar. Tem muitos divos do Instagram que não fazem parte da comunidade, mas estão atuantes nos eventos. Mas em geral é isso. Sintam-se protagonistas das próprias vidas e convidem os outros das suas redes sem medo de estarem com vocês, dessa nova pessoa que você está se tornando, sem medo. Então, o divórcio, ele é uma data a ser comemorada, porque ele pode ser o começo da sua jornada de autoconhecimento, que você precisava de um empurrãozinho e não sabia. Então, eu convido todos aqui a serem o mais amigáveis com os ex possíveis, de uma forma possível, que tomem atenção na emoção dos seus filhos, mas principalmente oxigenem as próprias vidas de amor, de auto-perdão, de carinho, de batom vermelho e de cuecas novas. Maravilhoso. Sejamos todos muito gentis conosco mesmo, né, Kali? Exatamente, a gente precisa disso. Kalila Matos, fundadora do I Divorciei, muitíssimo obrigada por essa conversa, parabéns pelo teu trabalho e seguimos juntos. Gente, muito obrigada para todas as pessoas que participaram, um beijo enorme, uma sexta-feira à noite maravilhosa para todo mundo e um final de semana bem gostoso também. Obrigada, Obrigada, até gente. breve. Até mais. Tchau, tchau.